podcast da Mr. Wiz Montes Claros. Eu sou a Fernanda e ele é o Thiago, nosso convidado especial para esse primeiro podcast da nossa escola. Hoje vamos dar início a um novo projeto dessa escola maravilhosa que inaugurou em fevereiro, né, aqui na nossa cidade, com uma proposta inovadora, diferente de todas as outras metodologias, e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Fernanda, trabalho há mais de 15 anos, sou uma empresária, né? Sou empresária há mais de 15 anos, trabalho no ramo da alimentação e esse ano resolvi embarcar aí com uma amiga na área da educação. Eu acho que nada melhor do que educação para mudar e transformar vidas, né? A gente que está nessa área do empreendedorismo, a gente sabe o tanto que é importante a gente ter o autoconhecimento, investir no nosso conhecimento. A gente traz toda essa bagagem aí do empreendedorismo para a escola também, para incentivar as pessoas nessa área e nas outras áreas que a gente vai falar aqui também. O Thiago é o nosso convidado especial de hoje. Eu queria que o Thiago falasse um pouquinho dele e depois a gente vai dar sequência aqui na nossa apresentação do nosso trabalho, dos nossos livros, material, e falar um pouquinho mais da escola. Thiago, fala um pouquinho sobre você, sobre um pouquinho do Thiago na vida pessoal, um pouquinho do Thiago na vida profissional. Conta aí pra nós. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade de despertar esse meu lado artista, algo que eu não tenho muito costume, mas descrevendo quem eu sou professor de inglês há 19 anos, então já vai metade da minha vida aí que eu estou dando aula, que eu tenho prazer de lecionar, de ensinar, de transformar vidas, e eu agradeço muito essa oportunidade porque a escola casou muito com o que eu penso. Eu sou formado, além de dar aula de inglês, eu tenho formação em economia. Eu sou formado em economia e eu fiz um curso de PNL. Formei há muito tempo atrás também em educação física, mas não vem ao caso agora. E é tão interessante esses 5 pilares que a gente trabalha, além do inglês, formando o ser humano, não apenas alguém que fala inglês, mas a gente entender liderança, entender a questão do empreendedorismo, a questão da inteligência emocional e as finanças. Então isso é o formar uma pessoa capaz de gerir a própria vida, não uma pessoa que está simplesmente abrindo portas por causa do inglês. E isso é maravilhoso. Eu costumo falar que aqui as pessoas se preparam por completo, né, Thiago? A gente desenvolve a pessoa tanto pessoalmente como profissionalmente. Então a gente fala um pouquinho das 5 habilidades que a Mr. Wiz vem trazer para crianças a partir de 7 anos de idade. Então a gente desenvolve o inglês, a liderança, o empreendedorismo, a inteligência emocional e finanças. Dentro dessas 5 habilidades que a gente desenvolve, a gente aplica técnicas de PNL, né, Thiago? E eu falo que o Thiago casou muito bem com a nossa proposta, porque eu acho que a gente não encontraria um profissional tão completo, né? O Thiago veio abraçar, né? Deus colocou ele ali no nosso caminho, porque ele já veio completo com a proposta da Mr. Wiz, né? A Mr. Wiz com todas essas habilidades, vocês não encontram em outro lugar uma escola tão completa, e a gente encontrar, né? Dar essa nem vou falar sorte, vou falar que essa bênção, né? Encontrar um profissional tão completo assim. Não há acasos na vida, né, Thiago? É tudo providência. É tudo providência. Então, eu acredito muito nisso mesmo. E como a gente estava falando, né, a gente ensina o inglês de forma prática e, vamos dizer, descomplicada, né, Thiago? Então, exato. A gente trabalha aí a conversação, a ampliação de vocabulário. A gente não começa pela gramática, como as outras metodologias, e trazemos para dentro da sala de aula a possibilidade da pessoa falar inglês desde a primeira aula. O Thiago vai falar um pouquinho mais para frente. Trazemos a liderança como forma de inspirar pessoas, ensinamos aqui que líderes inspiram, eles não mandam, né? A gente
como líder a gente mais trabalha, mais serve do que é servido, né? Exatamente. O empreendedorismo, que a maioria das pessoas acha que o empreender é só através de um CNPJ, mas na verdade a gente empreende o tempo todo na vida da gente. Finanças, né? Nosso país, a gente não tem muito incentivo, né? Para aprender a lidar com o dinheiro. A gente não é instruído. Exatamente. A gente não sabe o que fazer com ele, ou com a falta dele. Exatamente. A cultura já não permite isso, né? E trazemos a inteligência emocional, que a gente fala que é ali a cereja do bolo, ela está ali sustentando tudo isso. Porque sem inteligência emocional a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente não sabe empreender e administrar nada, a gente não sabe liderar porque a gente não vai ter empatia com o outro, e também a gente traz a inteligência emocional para dentro do inglês, porque você só vai conseguir falar o inglês se você acreditar que você é capaz, né, se você Thiago? souber quem você é. Exatamente. Então, Thiago, conta um pouquinho pra gente qual que é a diferença, né, da nossa metodologia. Você, como um profissional há mais de 19 anos, já deve ter usado aí ao longo da sua carreira várias técnicas, aprendido várias metodologias. Qual que é a diferença da metodologia da Mr. Wiz para as convencionais? O interessante da Mr. Wiz e a forma de trabalhar é que a gente coloca o inglês realmente de forma descomplicada, de forma orgânica. A gente não trabalha com foco em gramática. Então, a ideia é que em cada aula você aprenda a repetir padrões de fala. Ou seja, cada aula em torno de 100 novas palavras, novas expressões, novas formas de falar. Acredita-se que em 2 anos, o aluno se dedicando, ele em 2 anos ele é capaz de ter em seu repertório de fala mais de 19 mil palavras. E isso te dá uma certa autonomia, te dá uma confiança, uma fluência para conversar com qualquer um em inglês. Certo. Tiago, agora fugindo um pouquinho do inglês, você que, né, já tem experiência e já fez uma faculdade, tem formação em economia, me conta um pouquinho do quanto é importante a gente saber lidar com o dinheiro, né, nessa perspectiva que a gente traz hoje dentro do nosso projeto do livro de empreendedorismo e finanças. Qual a importância disso, da gente trabalhar isso desde criança, né, até a vida adulta, né, para ter essa base? Na sua perspectiva, no que você conhece do nosso material, conta um pouquinho para o pessoal do que você acha importante isso na vida das pessoas. Trabalhar finança é algo que casa também com trabalhar inteligência emocional, trabalhar o empreender, que é você conseguir viver o presente e se preparar para as incertezas do amanhã. É você saber que o dinheiro não é algo que deve ser usado de forma impulsiva. Você tem que se preparar para usá-lo de forma consciente, para que amanhã não venha a faltar. Isso a gente trabalha desde o pequeno, desde o aluno de 7 anos até os adolescentes. Então eles vão tendo esse conhecimento maior. Os adultos também. O nosso primeiro livro, antes de começar a falar de finanças, de empreender, ele começa a falar de como você é. De você se libertar, você se conhecer, você estar pronto para dar o próximo passo. Então, eu entender de finanças, de empreendedorismo, de inteligência emocional, é um passo gigantesco que eu dou na minha vida, para eu começar a construir o Thiago que eu quero ser daqui a 10, daqui a 15 anos. Com certeza. E é tão interessante isso, a gente falar de inteligência emocional no mundo atual, e principalmente nos nossos projetos. Hoje as pessoas vivem muito o imediatismo, né? E dentro aqui da metodologia da Mr. Wiz, nos projetos dos livros, né? Dos livros de empreendedorismo, inteligência emocional, liderança e finanças, a gente ensina para as pessoas que elas podem sonhar e podem realizar, mas que tudo tem um processo, né, Thiago? Então, você começa num ponto e você precisa viver aquele processo para você alcançar o seu objetivo. Então, até nisso, a inteligência emocional, ela casa, porque você vai trabalhar a ansiedade também, né? Isso, a gente vive num mundo muito ansioso. Então, ter inteligência emocional não é só
uma palavra bonita, né? É uma habilidade que a gente consegue aplicar diariamente, né? Tanto na área profissional como na área pessoal. Isso em casa, com os filhos, com os amigos, na sociedade. Então, uma pessoa que ela tem autoconfiança, que ela tem as habilidades da inteligência emocional em dia, ela é uma pessoa, na sociedade, uma pessoa melhor, não é? Exatamente. A pessoa saber que tem planos grandes, saber sonhar e saber chegar aos poucos, saber controlar, isso é inteligência emocional. É você não se sabotar porque você acha que pensou muito além do que você pode. Você pode muito, você pode ir muito além, você deve ir muito além, mas há passos pequenos. Nunca um passo maior que a perna, igual o ditado popular fala, né? Exatamente. Tiago, nesse um mês de aula que a gente completou ontem, né? Eu sei que tem experiências de alunos aí que você já compartilhou conosco, que chegou na sala de aula com a mente um pouco mais fechada, porque achava que o dinheiro era um problema, o sucesso era um problema. Conta um pouquinho dessa experiência que a gente já viveu em tão pouco tempo, em um mês apenas de aula. Nossa, isso foi interessante, isso me tocou bastante. A gente estava dialogando na aula sobre os nossos talentos, os nossos dons, o que nós temos, o que nós ganhamos, recebemos de Deus, devemos devolver ao próximo. E o aluno, ele estava refletindo, ele estava mais conversando consigo mesmo do que comigo. E eu meio que ouvi ele falando, nossa, eu achava que o querer ganhar dinheiro é errado. Aí eu virei para ele, não, isso não é errado. O errado é você transformar o seu propósito de vida em dinheiro. Quando você tem essa ideia de que o seu propósito é dinheiro, sua vida, se der certo, fica superficial. Se der errado, você entra num caminho de desespero muito grande. Então, o nosso propósito tem que ser o outro. Eu tenho que me doar pelo outro. E ontem, eu tive uma aula de inteligência emocional com meus adolescentes. E foi muito interessante que todos relataram que a conversa com os pais não é o que eles desejariam ter. Porque eles sentem que os pais trabalham muito. E eu cheguei e falei, gente, vamos tentar mudar esse aspecto. Chega nos seus pais, conversem com eles, conversem coisas que eles gostam, que eles têm um prazer de escutar. E isso é até um recado para os pais, para todos os pais, colocar isso, praticar mais o tempo de qualidade com os filhos, porque eles sentem falta, muita falta mesmo. O diálogo é fundamental, né, Exatamente. Tiago? A gente abrir os ouvidos, né? Às vezes a gente fica numa posição, como pai, a gente fica numa posição, às vezes, que a gente sabe mais que o filho. E na maioria das vezes a gente pode trocar ideia, trocar experiências e aprender um com o outro, né? Exatamente. Eu falo, quando a gente abre a cabeça para dialogar, a gente está propondo, né, que saia dali uma nova experiência, uma nova ideia. Então, o diálogo é sempre mais, é a via melhor de se tratar, né? Tiago, conta pra gente se hoje você fosse mudar alguma coisa na metodologia, no ensino tradicional, o que você mudaria ou deixaria como está, né? O que dentro da sua cabeça hoje funciona e hoje não funciona? Eu acredito que o educar em si é algo vocacional. Isso eu reflito muito, sabe? Você assumir a responsabilidade de transmitir o conhecimento que você adquiriu para alguém é algo muito profundo. Então, o que eu mudaria hoje é o aumento da valorização do professor. Eu acho que o professor se sentir valorizado, igual eu me sinto aqui na escola, que isso é algo sensacional, sabe? O professor que tem essa valorização, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue transmitir o amor que ele tem pelo aluno, pelo aprendizado. Então não é a questão de educação em si, é a questão da oportunidade que o professor vai ter de chegar até cada um. Se a gente tem as peças corretas, as peças que eu acredito que sejam fundamentais, que é o que nós temos aqui, que é a liderança, a inteligência emocional, empreendedorismo, finanças e o inglês, melhor ainda. Então faz muito sentido e é algo que eu comprei a ideia e eu estou tendo muito prazer em fazer. Coisa boa, Tiago.
você falando, né, da questão de trabalhar isso no professor, da valorização, né, dele se sentir bem naquele local, a gente concorda, né, com isso. E o que acontece? Eu acho que quando há essa sintonia entre escola e professor, o objetivo ele é alcançado com mais facilidade. Os alunos sempre vão ganhar mais quando esses dois lados estão unidos para um só objetivo, que é levar conhecimento, desenvolvimento. Então a gente tem que entender que cada ser humano, né, é um ser humano único, e a gente tem que trabalhar também o professor nesse ser único, né, em levar aquilo que ele tem de melhor para desenvolver um outro ser humano. Então, isso é super, super válido você trazer essa questão, porque, de fato, no nosso país, né, a gente tem essa grande dificuldade ali em relação à valorização do professor. E a gente também traz, né, nessa questão do desenvolvimento e da valorização, o quanto é importante a gente também trazer do aluno e tirar dele o melhor, né? Os alunos, muitas vezes, eles não têm a oportunidade de se desenvolver, porque às vezes também o professor não está conseguindo alcançar o objetivo dele, que é levar ao conhecimento. Então, eu acho que essas são coisas que casam muito bem e que devem ser trabalhadas individualmente e em conjunto ao mesmo tempo. Tiago, a gente está finalizando, né? Eu queria que você deixasse um recadinho para os pais, né? Tanto dos kids como teens, tanto para os adultos. A gente tem programa incrível aqui para os adultos também. Além de vir para Mr. Wiz, né? Além de vir conhecer a escola, se matricular, qual que é a dica de hoje, né? Para desenvolver liderança, desenvolver empreendedorismo, desenvolver os filhos como um todo e até se desenvolver? A dica principal é: venham à escola, conheçam nossas aulas. Nós temos aulas experimentais essa semana, na próxima. Liguem para a escola, passem a saber. E para os pais, a dica talvez seja nem tanto para a escola, mas para a vida. Estejam mais próximos a seus filhos, porque nas aulas que a gente expande a conversação, expande o conhecimento, a gente passa a entender melhor quem são os alunos, quem são as crianças, quem são os adolescentes. E o pai, a mãe presente faz muita falta. Se vocês têm isso, se vocês já colocam isso, o aluno já chega aqui com meio caminho andado, porque a primeira instituição é a família. Uma família presente, uma família atuante. Com certeza eu vou ter crianças que têm facilidade, adolescentes que têm facilidades de entender e replicar o conhecimento. E é interessante isso que você está falando. Eles, nessa idade, tanto adolescente como criança, eles têm muito fácil entendimento das coisas, né? Então, nesses bate-papos que a gente tem aí, né, nesse 1 mês de aula, os meninos, eles absorvem muito fácil as coisas. Criança de 7 anos, hoje eu estava conversando com um pequenininho de 7, né, ele falando, vai fazer 8 anos, perguntei para ele se ele sabia, né, o que era inteligência emocional, e ele falando, é saber lidar com as minhas emoções, com a raiva, com a alegria, com a tristeza. Então, você saber que você já conseguiu passar um conteúdo para uma criança dessa idade, que ela vai levar isso para o resto da vida, porque a cabecinha delas é uma esponja, isso é muito, muito bom, né? Então, se os pais, né, estão próximos e a gente em conjunto com os pais consegue formar esse ser, com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor, adultos mais seguros, mais felizes e com certeza transformadores. Exatamente, né? A nossa missão é transformar uma geração em realizadoras de sonhos. Esqueci de falar da nossa missão, mas nunca é tarde, né? A nossa missão aqui é essa, é transformar toda essa geração em realizadoras de sonhos, que as pessoas sonhem, que as pessoas projetem, que as pessoas realizem, alcancem seus objetivos, tenham sucesso na vida profissional e pessoal, para que, né, a gente tenha aí mesmo uma sociedade melhor, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso material, né? A gente tem aqui na nossa mesa parte deles, então a gente tem os livros Kids, a gente tem o inglês,
o Inteligência Emocional, o Empreendedorismo. Só para deixar, né, exemplificar para vocês, o livro de Finanças e Empreendedorismo é junto e o livro de Inteligência Emocional e Liderança são juntos, tá? Aí a gente tem o livro Kids, o livro Teens, que são agora os que a gente tem aqui, são os básicos. E no adulto a gente trabalha o Business, que é um livro que a gente começa mais a trabalhar o desenvolvimento pessoal, tá? E é um livro muito bom, assim, são reflexões muito magníficas, né? Dentro de sala de aulas a gente tem momentos emocionantes, né, Thiago? Onde as pessoas emocionam com os relatos. Eu falo sempre quando a gente vai falar dessa questão da inteligência emocional, que não é terapia, né, Thiago? É momentos de trazer as coisas do cotidiano para dentro da sala de aula, da gente fazer reflexões, trabalhar a respeito daquilo e troca de ideias, né? Eu acho que quando você está num ambiente onde você tem várias experiências, você consegue enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Então, o nosso livro Business de Adulto é muito bacana. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente, falou tudo, Thiago. Temos a nossa caneta Talking Pen, tá? Que é a caneta que lê todo o livro de inglês. A caneta tem uma ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta para o suporte do aluno, que é ler todo o livro de inglês. Então aqui a gente trabalha tanto a escuta como a pronúncia, né, a fluência, e a gente também tem o mecanismo aqui da caneta, que é a gravação. Então o aluno consegue gravar sua própria voz e escutar falando, né, para ver se está evoluindo, se está conseguindo alcançar o objetivo da forma que o livro está. Então, a gente tem uma metodologia inovadora, a gente tem livros maravilhosos, a gente tem professores maravilhosos. Depois a gente vai trazer a Renata, trazer a Júlia aqui também para poder conversar um pouquinho conosco. Temos profissionais da nossa escola pronto para poder receber vocês. E a gente fica muito feliz com esse primeiro podcast, de passar todas essas informações, trazer aqui o Thiago com toda a experiência dele, para poder passar a segurança também para quem está vindo conhecer a escola. E eu só tenho a agradecer a essa cidade maravilhosa. A gente está aí no primeiro mês e já é um sucesso, todo mundo falando, procurando. E tenho certeza que daqui a um ano a gente vai estar aqui contando muitos depoimentos de alunos que se desenvolveram conosco, né? E o podcast é para isso. O podcast é para troca de experiência. É um espaço aberto para todos. Exatamente. Então vai vir alunos, vai vir empresários, vai vir psicólogos, pessoas que estão ligadas à nossa área, né? Outros professores, né, que estão em outros setores da educação. Então o nosso podcast é isso, é para abrir para todos. E você que está aí do outro lado escutando a gente, que seja um pai, que seja um adulto, um adolescente, uma criança que está vendo nosso podcast, tem interesse em vir estudar na Mr. Wiz, procura a gente, entre em contato, vai ser um prazer receber vocês e mostrar a escola, né, e matricular vocês também, claro. Thiago, um recadinho final? Eu fico muito feliz de estar participando de um podcast, igual eu falei, agora é a primeira vez que eu estou me colocando atrás das câmeras. Sou um professor mais tímido, mas agora é algo que eu descobri em mim, que é levar a palavra a mais pessoas. Então, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado também, assim como eu gostei muito, e teremos vários episódios ainda. Até mais, galera. Até mais, tchau, tchau.